bem, pessoal? Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Falando a Sua Língua. Hoje com mais uma super entrevista, um convidado mais que especial. Na verdade, hoje nós temos um tema bastante importante, né, que vai motivar, que vai fazer você repensar, que vai fazer você refletir sobre vida, sobre carreira, sobre oportunidade, sobre mercado de trabalho. E como sempre, a gente presenteia aí as pessoas que estão conosco acompanhando, né, com convidados que possam agregar, trazer valor, trazer coisas importantes para vocês. Então hoje eu queria ter o prazer de apresentar a vocês que nos acompanham o nosso amigo, o nosso convidado, o grande profissional Carlos Nascimento. Tudo bom, Carlos? Bom dia, Gustavo. Tudo bom? Prazer aqui de estar participando aqui dessa gravação. Para mim é um prazer estar com vocês e compartilhar. Perfeito. Bom, pessoal, o Carlos tem uma história bastante importante. Ele vai compartilhar com a gente nos próximos minutos, né, essa trajetória dele, esse perfil. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem com bastante atenção, porque é uma história que realmente vale a pena ser ouvida e acompanhada. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Vamos aí começar o nosso bate-papo. Você tem aí uma história importante de sucesso, de atuação em área de consultoria, né? A consultoria está sempre em alta, é algo que é bastante importante. Eu queria começar falando um pouquinho sobre isso, né? Hoje, pensando na ideia de consultoria, como é que você vê o mercado do consultor no Brasil? Perfeito, Gustavo. A carreira de consultoria, na verdade, chama muita atenção porque o consultor em si, ele é um papel dentro das empresas que ele transita em todas as áreas, né? Isso é o que me chama bastante atenção, né? E com essa crescente hoje, né, no Brasil, das empresas, inclusive das compras de empresas, né, esse mercado aí de fusões, aquisições, certo. E eu acho bastante interessante esse papel dentro das instituições. O consultor, ele transita em várias áreas, né, não tem aquela característica de hierarquização, né, ele transita na área, tem uma grande liberdade ali de falar bem, né, da sua experiência, de compartilhar, né, assuntos que ele viveu em outros segmentos. Então eu acho algo interessante no sentido que ele transita bem em todas as áreas, né? Tanto na operação, quanto na linha da gerência, quanto na alta diretoria, né? Uhum. Então eu acho que essa flexibilidade dá uma certa liberdade de compartilhar e transmitir ali informações. Legal. Carlos, você já tem experiência de 17 anos, né, nessa área, já passou por grandes projetos, continua desenvolvendo grandes projetos. Perfeito. Por grandes empresas, né? E aí tem uma questão de maturidade, né? Hoje você tem um olhar muito mais preciso, muito mais apurado do que no início da sua carreira. Queria começar aí para a gente resgatar um pouquinho o início. Perfeito. Né? Quais eram aí os desafios do início, né? De escolher essa demanda, de chegar... Conta pra gente um pouquinho como é que foi isso. Começou. Perfeito. Gustavo, eu trabalhei na área de hotelaria, né? Comecei na parte administrativa de hotéis, né? E existe uma empresa de consultoria no Nordeste, que é a MV Sistemas, uhum. E isso me chamou a atenção de trabalhar nessa empresa, né? E fiz uma transição da área de hotéis, né, na área administrativa, ao qual era um segmento totalmente diferente, e a empresa tinha um viés na área da saúde, consultoria em tecnologia na área da saúde. Até então você não tinha contato com a área da saúde? Nenhuma, 100% zero. Só paciente, só usuário. Só usuário, é verdade. Mas eu tinha essa grande curiosidade de trabalhar numa empresa de consultoria, foi a partir daí. Uhum. E como aconteceu isso, né? No decorrer dessa vontade de passar para esse segmento, esse novo segmento, né? Eu fiz um curso pontual, inclusive o curso traz o tema, né? Era um curso de formação de consultores na área da saúde. Legal. Pessoal, depois a gente vai falar também, né, dessa questão da formação, e aí a gente vai
colocar para vocês oportunidades aí de trabalhar isso e de receber essa capacitação. Mas vamos lá, Carlos. Perfeito. Então foi interessante, porque assim, a gente teve esse curso, foi um curso de 5, 6 meses, né? Foi direcionado por essa própria empresa, né? Tá. Foi direcionado por eles e eu fiz esse curso. E se identificou? Me identifiquei muito bem. Né? Eu, para falar a verdade, da turma toda, eu era o único que não conhecia da área da saúde. Legal. E numa seleção aí de 25 a 30 pessoas nesse curso de formação, eles tinham uma seleção entre 4 pessoas. Eu fui o quarto. Eu fui o último e entrei, né, nessa seleção. Tá dentro, né? Pra quem não tinha a vivência toda, né? Tá ótimo. Verdade, E fui contratado por essa empresa, foi aí onde eu comecei. 19, 20 anos. Tá. E aí, assim, vamos falar de frio na barriga, né? Porque, assim, cara, é uma barreira. Você tá trazendo uma mudança de perfil, etc, etc. Do ponto de vista de formação, né? Naquela época, o que você tinha de preparo para isso? Ou então, assim, lá te acendeu a luz e você falou assim, puta, agora eu vou ter que acelerar, fazer 50 anos em 5. Exatamente. Como é que foi isso aí? Foi exatamente isso. Eu pensei, claro, numa linha, tá, numa linha de preparação acadêmica, né? Mas eu não imaginava os desafios que eu ia percorrer. Uhum. Uma delas é a ausência da família, as viagens, sim, né? A pegada que é diferente, sim, né? Sim, então, sim, consequentemente, quando você está fora de casa, a tua pegada é totalmente diferente. Sim. Né? E eu era mais novo, eu tinha 19 para 20 anos. A disposição era outra disposição também. 24 horas no ar. Sim. Então, algumas coisas lá atrás eu terminei procrastinando. Tá. Uma delas foi o estudo, né? A faculdade, as especializações, sim. e algo que eu vim adquirir aí nos últimos anos. Tá. Isso foi muito importante também. Tá. Hoje você tem essa maturidade. Vamos lembrar também que na nossa época, né, a gente não tinha essa questão do EAD tão forte como está hoje, perfeito, né? Perfeito. Porque senão você estudava de onde você estivesse, né? Sem dúvida, o pensamento era totalmente diferente. Uhum. Hoje era outra coisa. Uhum. Tem isso também. Mas foi importante, eu acho que foi Sim. importante esse momento da pegada ali do trabalho, do conhecimento, de fazer conexões. Uhum. É algo que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Sim. Eu quero te explicar um pouco sobre essa palavra. Conexões. Legal. Então, antes da gente falar dessa questão, assim, porque você transita muito bem, né, nessa questão organizacional, finanças, né, essa questão da governança. A partir daí, você conseguiu dar foco por conta dos projetos ou foi uma linha que você escolheu? Foi uma linha, para te responder direto. Foi uma linha que eu escolhi. Eu já vinha de uma área administrativa, né? Então a parte financeira eu acho que é o meu cunho principal. Tá. Né? No decorrer dos anos eu também me especializei na área de projetos, né? Inclusive hoje eu tenho uma especialização na área de projetos e conduzi alguns projetos e fui tendo esse cunho ali também profissional visando projeto. Eu costumo dizer que projeto é algo que a gente faz para tudo, né? Tudo na vida a gente faz projeto. Uhum. Então é algo que eu costumo dizer que eu aplico, é mais que uma aplicabilidade. O projeto está 24 horas por dia na sua vida. É todo dia ali. O projeto é isso. Mas o meu cunho mais é financeiro. Tá. Bom, aí assim, essa é a fase adulta de sucesso do Carlos, né? Mas você não nasceu consultor, cara. Entendeu? Não. Como é que foi a sua infância, a sua vida, assim? Como é que você cresceu? O que você tinha de objetivo? O que você lembra dessa fase, né? Que te trouxe como contribuição, como um gatilho motivacional, né? Você estava falando de conexão, vamos buscar aí uma conexão do legado, né? Do passado, do que você trouxe de experiência. Como é que foi isso? Assim, cara, você olhando para trás hoje, você olhando o que você viveu, o que passa pela sua cabeça? Perfeito. Eu nasci em Pernambuco, né? Uhum. Nasci em Pernambuco, no ano de 82, e eu lembro muito bem que, assim, no decorrer, o meu primeiro emprego, né, o meu primeiro emprego mesmo, que foi numa empresa de revenda de cartuchos de impressora. Uhum. Então, daí eu segui para a área de hotelaria, né, como eu te falei. Tá. E, claro, teve pessoas, né? Eu acho que pessoas influenciam muito na nossa vida, né? É uma coisa muito importante. E um grande amigo me trouxe para esse lado da área de hotelaria.
E foi uma porta que te abriu. Foi uma porta que me abriu. Uhum. E o que me chamou a atenção foi toda essa parte inicial ali, né? De finanças, da parte administrativa, aquela parte inicial ali, né? Uhum. Claro que são segmentos diferentes, né? Uhum. A gente tá falando de hotel e consequentemente, Sim, toda sim. a minha carreira foi pautada na área da saúde, Tá. né? Acho que é isso. Tá. E uma questão que eu queria te colocar assim, em algum momento, né, que você possa lembrar assim, nessa trajetória sua de transição de vida, adolescência, até chegar à fase profissional, de crescimento, teve alguma coisa que você teve vontade de fazer e você deixou para trás, você abandonou, assim, você falou, puta, ou hoje é uma coisa que você quer voltar, por exemplo? Eu tenho algumas situações de mesmo tendo passado por uma questão acadêmica e tal, Sim. estudado um pouco, Sim. tem questões que eu quero voltar, assim. Eu comecei um curso e não terminei, que era de Ciências Sociais. Eu sou apaixonado por Sociologia, mas assim, minha mãe falava pra mim, pô, você vai ser sociólogo, você vai morrer de fome, entendeu? Vamos buscar outra coisa na vida, né? E assim, é uma coisa que eu sou apaixonado, porque eu gosto de relacionamentos com pessoas, eu gosto de estudar a sociedade, né? Isso talvez tenha me motivado a trazer um estudo com foco para a política pública, mas é uma coisa que eu queria voltar a fazer, eu não terminei, né? Tem alguma coisa que você começou, que você parou e você vai falar assim, um dia isso aqui eu vou terminar? Tá. Então, Carlos, assim, tem algum projeto, alguma coisa nessa fase de transição sua para a fase adulta ou para um crescimento seu até depois que você conquistou essa liberdade profissional, que você tenha abdicado, que você falou assim, puta, eu parei isso daqui, mas um dia eu volto por uma questão de realização pessoal, meu? Perfeito, perfeito. Eu acho, Gustavo, que lá atrás eu tinha uma grande, como eu falei, né? Eu tinha uma grande vontade de trabalhar na área administrativa e na área financeira, né? Sim. E eu comecei, por incrível que pareça, comecei um curso, parecido contigo aí, comecei um curso de economia em Brasília, tá? E eu estava naquela pegada, algo que eu não concluí, né? Eu comecei um curso de economia, era um curso pesado ali na época e tudo, e eu não concluí esse curso. Por incrível que pareça, hoje eu tenho uma especialização na área de finanças. E é uma coisa que você quer voltar? É uma coisa que você quer concluir? Eu quero concluir para que isso dê mais uma... Isso é legal, né, cara? A gente tem fica umas coisas assim, uns flagzinhos acesos na vida da gente, né? Que a gente quer voltar. Legal. Aí eu quis reforçar isso porque no decorrer da carreira eu terminei fazendo uma especialização na área de finanças para trazer esse peso maior aí nos meus próximos projetos. Legal. Cara, você é um cara hiperconectado, né? A gente responde aqui, a gente conversa com você, demora 4 segundos, você responde uma mensagem e tal. Eu creio que você é meio workaholic, a galera. É verdade, meio assim, né? Verdade, Assim, de hobby, cara, o que você gosta de fazer, assim? Pô, assim, o teu hobby é sentar na frente do computador e tá com o celular na mão, ou você gosta de fazer outra coisa? Boa. O que você gosta de fazer? Rapaz, olha, eu gosto dos momentos, assim, de leitura. Né? Nos últimos anos ali, eu vou te dizer que A gente não vai morrer de Alzheimer, né, cara? Porque o cérebro não para nunca, né? É verdade. Então, eu vou te dizer que no último ano aí, Gustavo, eu li no último ano 18 livros. Legal. Dentro de um ano. E assim, eu até me inspirei na minha sobrinha, tá? De 14 anos. Cara? Que legal. Ela lê muito, ela tem um pensamento assim bastante elevado. Legal. E um dos hobbies, como eu te falei, é a leitura. Né? Que tipo de leitura? É só técnica ou você gosta de ler... Boa. Eu gosto muito de ler... Estrelas no fundo do mar, coisas aleatórias. O pessoal aqui gosta de ler coisas aleatórias. O pessoal lê de obituário até panfleto de mercado, cara. História de vida, direcionamento de vida, propósito. Biografia. O último autor que eu tô numa pegada firme aí é o Tiago Brunet, né? Uhum. Então eu gosto dos livros dele. Você curte coisa de liderança? Sim, também. Autoajuda? Autoajuda pouquinho. Né? Tem umas questões, o pessoal questiona um pouco essa questão da autoajuda, né? Um abraço aí pro pessoal que curte autoajuda. Mas eu acho que antes de você ler o que o cara tá tentando te trazer da autoajuda dele, você precisa se ajudar, né? Sem dúvida. Tem isso, né? Sem dúvida. Cara, e aí assim, a vida não é só alegria, né? A gente tem os percalços, tem, né?
Que momentos, assim, mais difíceis, cara, profissionais, assim, você passou? Que barreiras, assim, pode ser de projeto, Claro. pode ser de coisas que você falou assim, puta, isso não tá legal, vamos ter que reverter. Claro, Fala claro. aí. Teve alguns. Eu fiz um... Pode falar alguns também, não precisa falar só um, tá? Perfeito, perfeito. Então, eu tive um primeiro projeto de uma implantação de um ERP em um hospital no interior de Minas Gerais. Minha primeira viagem de avião. Sério? Isso quantos anos? Isso em 2005, iníciozinho de 2005, tá bom? Foi quando eu entrei nessa empresa. Então, lá, particularmente, foi a primeira guerra, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu entrei para dentro de um hospital para dar um resultado, ao qual, no primeiro momento, eu não tive resultado nenhum. Eu fui, na verdade, muito ajudado. Certo. Então, isso foi um grande desafio. Eu tenho um grande amigo que hoje ele tem uma startup de tecnologia, né? E ele foi meu líder nesse projeto na época e me impulsionou a insistir, a ficar lá, mesmo levando pancada do cliente lá e ele me segurando e segurou a peteca. Então, isso foi um grande desafio ali. Legal. Né? Vou te dizer que no decorrer dos anos ali, eu passei um tempo na região de Minas Gerais, fiz alguns projetos ali, em alguns hospitais em Minas, e depois segui para São Paulo. Né? Por incrível que pareça, eu vim primeiro em São Paulo, depois saí de São Paulo. Eu cheguei aqui em 2007 para 2008. Né? E vim... Aí depois foi para Brasília. Exato. Tá. Então vim fazer projetos aqui em São Paulo. É uma curiosidade, né? O pessoal fala muito de Brasília, a gente conhece muito breve tudo. Como que é trabalhar em Brasília, cara? Como é que é a vida em Brasília? Boa pergunta. Brasília, no primeiro momento ali, eu vi uma cidade meia parada, né? Eu cheguei lá também para um projeto e fui contratado por um grupo hospitalar lá. Né? Eu cheguei lá em final de 2009. Final de 2009 eu cheguei em um grupo hospitalar e fui trabalhar lá. Muita gente fala, né, que Brasília é uma cidade mais de político, tudo. Final de semana, eu vou te dizer, Gustavo, é uma cidade tranquila, uma cidade parada, uma cidade tranquila. E eu sempre costumo conversar com a minha esposa que é um lugar que as pessoas que não conhecem, um lugar tranquilo para você criar filhos, para você realmente construir um legado ali. Legal. É uma cidade muito tranquila. E de oportunidade, você acha que é bacana? Sim. Eu tava muito focado na área da saúde em hospitais, né? Sim. E por estar nesse grande grupo de hospitais, na época eu vi que o mercado estava fechado, né? Porque tinha uma fatia muito dominada por alguns hospitais e eram poucos. No decorrer dos anos aí, muitas empresas foram chegando lá, né? Sírio, Einstein, né? Redditor, então algumas empresas foram criando fatia lá dentro. Como você tem experiência de viagem, né, Carlos, de passar por vários projetos e tudo, hoje tem um movimento, por exemplo, saiu uma pesquisa recente agora, até foi publicada aí pelo Grupo Globo, né, que agora por ocasião do aniversário de São Paulo, mais de 65%, 70% dos paulistanos têm a aspiração de sair de São Paulo, né? Isso é um movimento de interiorização, tal. Como é que você vê essa questão de oportunidade de trabalhar no interior, né? Assim, hoje a gente tem isso muito forte, né? Porque acabou essa barreira, né? Tem a questão da tecnologia, a informação está em todo lugar, né? Você tem isso muito aberto. Você vê essa questão da interiorização ainda como uma fonte de oportunidade? Como é que você vê isso? Eu vejo isso muito forte. Inclusive, o mundo mudou, né? Por conta dessa pandemia, o mundo mudou, né? O formato de trabalho, a tecnologia nos ajudou. Algumas empresas conseguem se adaptar bem. Modelos de trabalho conseguem se adaptar bem no modelo, por exemplo, home office, né? Ou o híbrido, né? Você compartilha do home office? Você acha que é bacana? Eu compartilho. Ou tem alguma reserva? Eu acho que o híbrido é um modelo melhor, né? Tá. É importante aquele modelo de você sair um pouco, pelo menos, né? Uma vez, 2 vezes na semana. Ter aquele momento oxigenar, ali. né? Eu vou te falar, eu já vou puxar um pouquinho do meu hobby, tá? Eu gosto de um café. Então é bom aquela saidinha, tomar um café cara a cara, conversar. Trocar eu uma acho ideia. que é bom o híbrido. Eu acho que é bom o híbrido. Tá. Mas o mundo mudou. Né, esse modelo vai ser bem forte. São Paulo é um desafio, né? A vinda para São Paulo foi um desafio. Eu vou chegar lá. E aí, assim, ó, fala um pouquinho, acho que a sua fala é muito positiva nesse sentido. Eu vejo uma questão muito de gratidão, né? Você é um cara muito grato às pessoas. Eu vejo isso em você muito, muito forte. De inspiração, cara, né? Vamos falar
todo mundo tem uma questão inspiracional, né? Você não acorda 100% preparado. Você tem que buscar isso em alguém, né? Pode ser Deus, pode ser... Fala um pouquinho dessa questão de inspiração sua, né? O que te inspira? Quem te inspirou? Né? O que te inspira daqui para frente? Como é que funciona? Perfeito. Tem uma palavra muito importante e eu levo isso forte em mim, que chama fé. Fé inabalável. Então, o que me inspira é essa ligação que eu tenho com Deus. Isso, para mim, é muito forte, né? Todos os dias. Sim. Inclusive, situações que acontecem no nosso dia a dia, direcionamento, tudo, eu acredito que... inclusive, tem uma palavra que chama maktub. Em árabe, ela quer dizer já estava escrito. Então, eu acredito muito nisso. Essa minha conexão, né, com Deus e o nosso dia a dia ali nos impulsiona até essas mudanças. Tudo isso que aconteceu, mudança de estado, conhecer novas pessoas, essas conexões que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, tudo isso eu acredito que já estava escrito. Tá. Me fala uma coisa assim, normalmente a gente tem essa questão muito cética, né? O pessoal duvida, divide muito, né? A área de negócio é uma área muito que tende para as questões mais frias, né? De tomada de decisão, tudo. É um ambiente que a gente vive no dia a dia. Você acredita que existe sucesso sem fé, cara? Boa pergunta. Existe um sucesso que é aquela palavra, né? O sol nasceu para todos. Quem batalha, quem trabalha, né? Consegue alcançar seus objetivos, sem dúvida. Mas com fé é melhor? Sim, eu acredito que essa conexão te dá mais força. Legal. Não, porque tem isso, né? Tem isso, né? Claro. A gente tem que respeitar todas as opiniões. Acho que quem está ouvindo a gente tem que ter essa clareza. Né? E é bom saber dividir isso. Exatamente. Né? Exatamente, perfeito. Vamos lá. Então, assim, a gente está falando de sucesso, tem uma trajetória, tem as inspirações, tem a galera que te ajudou. Mas aí, assim, eu conquistei muita coisa e também tenho frustração, né? Sim. Me fala uma frustração sua do ponto de vista profissional, uma coisa que ficou no meio do caminho. Perfeito. Eu costumo mudar um pouquinho essa palavra. Eu costumo mudar frustração por aprendizado, né? O aprendizado, a gente brinca aqui. É doloroso. O que mais a gente tem é aprendizado, viu, bicho? É aprendizado todos os dias, né? A gente já se acorda sabendo que vai vir um grande. Sim, né? Sim. Então, assim, aprendizados. Primeiro, pessoas, né? Muita gente pensa assim que tudo que a gente conquista, a gente necessita de pessoas. E ninguém conquista nada sozinho. Não, Gustavo, isso aí eu tenho essa certeza. Eu li um livro específico e desse autor, Tiago Brunet, que chama Especialista em Pessoas. As pessoas têm várias esferas ali, né? Tem várias esferas que a gente pode trazer. Pessoas que a gente transita bem ali, que é aquelas pessoas que você tem que estar mais próximo, pessoas que são estratégicas, pessoas que são contornáveis, ou seja, aquela que a gente tem que contornar mesmo. As tóxicas. Aquele parente chato que está no final de semana ali comendo teu churrasquinho. Esse aí você tem que contornar. Então, existem várias esferas de pessoas. Eu acredito nisso. Tá. E essas... E trazendo para o lado de... A gente mudou um pouquinho, né? Frustração para aprendizado. Sim. As pessoas é um grande aprendizado. Tá. A gente pode dizer que... Cara, eu assisti a uma palestra uma vez do Rancharan. E aí ele falava assim, primeiro quem, segundo quem, terceiro quem, depois o quê. Né? Eu achei bem legal essa observação. O quem que não tá no jogo também? O cara que tá ali só pra te atrapalhar. Porque tem esse cara. Tem. Né? Tem esse cara que é o cara que vai embaçar o seu caminho. Tem um cara que tá querendo puxar teu tapete. Tem um cara que tá falando mal de você. Tem um cara que tá querendo teu lugar. Sem dúvida. Né? Esse cara também é necessário? Sim. E esse eu ratifico, que ele tanto é necessário, como ele nessa linha que eu te falei dos três níveis aí, Sim. Ele é uma pessoa que a gente chama contornável. Tá. Ele é contornável, ou seja... E qual é a estratégia do Carlos com contornável? O que a gente faz com esse indivíduo, cara? A gente tem que ter tempo. Existe uma linha do tempo ali, né? Tá. Às vezes aquela pessoa que no primeiro momento, e a gente identifica ela,
que a gente tem que contorná-la, contorná-la não é se afastar dela 100%. É contornar em momentos específicos. Legal. Mas, consequentemente, trazer ela para perto no momento certo. Aí é o tempo. Legal. Tem que ter paciência. Então, isso que eu ia falar. Qual é a virtude que a gente precisa ter para contornar isso? Perfeito. É a paciência. É a paciência, não tinha dúvida. É a paciência. Você é um cara ansioso? Eu fui. Foi até quando? Gustavo, os últimos 3 anos aí, inclusive minha vinda para cá, a gente fez um briefzinho no início aqui, né? Minha volta para São Paulo aqui, eu vou fazer 3 anos ainda. Tá. Eu me curei disso, né? Com algumas conexões que venho fazendo, leitura e tudo. Então eu era um cara muito ansioso. Eu não posso dizer que estou 100% curado, mas eu me afastei muito Então, nesse processo de cura, é bacana, viu, pessoal? Aqui a gente fala até de cura, hein, pessoal? O negócio é sério. É forte. Nesse processo de cura, você acha que isso é uma coisa que eu gosto, isso é uma coisa que eu pratico e eu queria compartilhar e ver se é uma opinião sua importante nesse sentido. A escuta é quanto importante nisso? Saber escutar. É muito importante, né? É muito importante. Eu acredito também que há alguns momentos sós, né? Você ficar um pouco só e se concentrar, que consequentemente é a tua própria escuta ali, né? Você próprio autoescuta. Eu acho que isso é muito importante. Em alguns momentos você parar um pouco, zera tudo, essa correria de tudo. E eu tive esses momentos, tá? Recente. Mas assim, praticamente forçado. Na tua rotina diária, você tira um momento para você conversar consigo? Sim. E essa conexão que eu te falo, né? Minhas orações, meu momento inicial ali. Eu geralmente Fala um pouquinho da sua rotina. Perfeito. Eu vou te falar também, já abrindo um pouco. Para inspirar o pessoal que tá aí. Pessoal, quem não sabe fazer uma agenda, vamos aprender a agenda agora, hein? Eu sou muito fanático com roteiro, tá bom? Tá. Roteiro vou fazer uma viagem com a minha esposa, roteirozinho. Checklist o tempo todo. Checklist sabendo até os detalhes, qual é o café que a gente vai tomar, qual restaurante, quanto tempo ele vai ficar ali. Então, assim, eu sou meio cético com isso. Isso é roteiro. Crônico. Então, assim, meu roteiro durante a semana eu até troquei um pouco meu horário de trabalho para chegar um pouquinho mais tarde, né? Eu chego entre 9 e 9h30 da manhã. Tá. E nesse primeiro momento, o que é que eu faço? Eu me acordo de manhã, eu vou direto fazer meu treino. Eu gosto de um treinozinho. Seja atividade física. Seja uma musculação ou uma corridinha no parque. Tá, legal. Então eu gosto de fazer de bicicleta isso. também? Não. Cara, isso é uma bicicleta curiosidade. É um negócio... Não, isso é uma curiosidade da minha esposa. Ela nunca me viu andando de bicicleta. Sério? E ela tem essa curiosidade, mas eu disse a ela que sei andar. Enfim, legal. Então, esse é um projeto... Esse é um grande projeto. Mas enfim, de manhã eu gosto de fazer uma corridinha. Em resumo, esse primeiro horário da manhã, eu costumo fazer um exercício físico e fazer a minha conexão ali com minhas orações. De manhã, no primeiro horário. Tá. E inicio minhas atividades isso ali te dá no energia? Trabalho. Me dá muita. E no primeiro pisada de pé mesmo em trabalho, 9h, 9h30 da manhã, aí eu começo a pegada. Legal. Tá. E isso... Aí sigo meu roteiro, reuniões, sequencinha. Normalmente você faz o expediente até que horas? Eu fico até às 19h. 19? Antes das 19, ali entre 18 e 19, eu também faço algumas leituras, né? Eu assisto alguns podcasts. Dá uma reciclada. Assisto um podcast ali, vejo alguma coisa que fecho o dia praticamente ali, né? Tá. Como que você faz o balanço? Eu acho que isso é interessante também. Dessa questão do realizado e do programado, né? Então, assim, eu tenho meu dia, eu tenho minhas tarefas, o que eu vou deixar para amanhã, o que eu posso deixar. Acho que é uma contribuição, acho que quem está ouvindo a gente é importante ter essa orientação, porque é um estilo de trabalho. Perfeito. Né? E é um estilo que você adotou, que você, de certa forma, traz isso como parte do seu DNA dentro desses 17 anos numa carreira de sucesso. Perfeito, né? perfeito. Então, como é que você balanceia isso, né? Esse ponto de criticidade,
Ensina pra gente aí um pouquinho como que é. Geralmente eu crio um peso, Gustavo. No domingo, geralmente, eu faço uma listinha ali durante a semana. Claro que tem reuniões recorrentes ali. Eu estou participando de um projeto grande dentro da instituição de saúde, que é sobre a LGPD. Então, é um projeto que tem uma pegada diferente, né? Então, no domingo, geralmente, eu faço uma lista de peso. Além das fixas, as reuniões fixas, tem algo que eu preciso me conectar com pessoas durante a semana, preciso fazer algo que, além do trabalho ali, eu preciso ter um contato direto. Tá. Então, eu vou criando uma lista de peso ali. Tá. Né? Então, esse aqui eu tenho um grande peso, esse aqui eu tenho que ir, no máximo, até quarta-feira falar com essa pessoa. Então, eu vou criando uma lista de peso ali. Na sexta-feira, eu faço um balanço. Então, como um cara que lê... Não, legal. E assim, o domingo é crítico, né? As pessoas não entendem, né, cara? Você gosta de sair de casa domingo? É um dia mais tranquilo, eu gosto de ficar mais em casa. Se eu saio, é mais para um almoço pontual. Sim, uma coisa breve. Não, é almoçar e voltar para casa. Então tá certo. Domingo. Bom, e aí assim, ó, essa questão, por exemplo, né, do dia a dia, né, de escalar prioridade, né? Você é um cara que gosta de ler, né? E quem gosta de ler busca conteúdo em tudo quanto é lugar, né? Qual que é a régua para o conteúdo que você busca? Fala para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Porque assim, hoje você recebe conteúdo de toda a espécie. Verdade. Né? Então, às vezes as pessoas não têm filtro. Né? E eu costumo dizer que isso é uma coisa muito pessoal. Né? Esse filtro é uma coisa que você tem que ter. Qual é o critério que você usa para isso? Perfeito. Eu tenho 3 linhas de raciocínio, né? 3 linhas de raciocínio. Que eu vou trazendo alguns conteúdos relacionados à área de empreendedorismo, o qual é um cunho aí que eu estou escrevendo um projeto que em breve eu devo divulgar. É um livro? Não, é uma empresa de consultoria. É uma empresa de consultoria. Isso. Tá bom. Então, pessoal, ó, vocês estão tendo um briefing de aula de consultoria, né? Em breve a gente vai ter o curso do Carlos Nascimento, formação de consultores, tá? E vocês também terão a oportunidade de, num outro momento, né, que a gente possa contar com ele aqui para falar especificamente da empresa de consultoria, que é um projeto que está sendo incubado, e obviamente ele não pode dar mais detalhes agora, né? E aí fica a curiosidade para você que está nos acompanhando, e aí ele vem falar depois aqui, né, trazer essa questão para a gente poder compartilhar. Mas fala aí. Perfeito. E os outros 2 eu puxo muito um lado das startups, né? Entender esse modelo, que, Gustavo, é outro mundo. É outro mundo, né? Sim. O modelo de startup. E, por último, o modelo ali dessas fintechs, esse modelo dos unicórnios. Dos unicórnios, Eu gosto muito de ler sobre isso. Legal. É uma coisa que eu costumo ler. Dá uma opinião pra gente, e aí eu preciso fazer essa pergunta, cara. Você me levou a fazer essa pergunta. Como um cara que conhece finanças, que conhece projeto, tudo. Me dá sua opinião de coração aberto sobre Bitcoin. Cara, essa é uma grande pergunta, tá? E eu vou te responder, assim, numa pergunta fechada, resposta fechada. Sim. Eu tô buscando entender Bitcoin. Entendi. Eu ainda não consegui. Não é um mistério isso, cara? É um mistério, cara. É um mistério. Tenho amigos que investem nisso. Pessoal, ó, quem tá ouvindo a gente, que tem a mesma dúvida, depois vai escrever nos comentários aí. Se você tá ouvindo a gente e conhece Bitcoin, entre em contato comigo que eu quero que você venha aqui para conversar com a gente sobre Bitcoin. Porque a gente está querendo entender isso. Perfeito. É isso ou não é? É verdade. Inclusive, recentemente eu tive uma consultoria pontual, uma consultoria de finanças, né? Uma amiga lá de Recife. Tá. Eu contratei essa consultoria dela para me dar um geralzão ali, né? Do mercado financeiro de investimento. Legal. E um dos temas nossos era esse, né? Eu estava no checklist ali, Bitcoin. Mas a consultoria foi tão pontual, tão assertiva do lado dela, que quando a gente chegou em Bitcoin, eu disse, não, para por aqui, isso aí deixa para outro tema. Aí segui com a linha de raciocínio que ela tinha passado, né? Outra coisa que eu quero que você fale brevemente pro pessoal que está aí, né? Hoje a gente tem os verdadeiros milagres da internet. O pessoal, investe comigo que você vai conseguir retorno, tal. Ok. Cada um tem uma forma de proceder, cada um tem uma metodologia. Claro. Qual que é o conselho para o cara que está começando agora? O cara que não tem
capital, o cara que sabe que não vai conseguir se aposentar no INSS, aquele cara que está tentando aí definir a vida dele Sim. entre PJ e CLT, Sim. quer investir Pouco, o né? pouco que ele tem, como é que ele deve pensar? Existem alguns modelos, né, nesse mercado de investimento, sabe, Gustavo? E tem aquele modelo mais conservador, tem aquele cara que quer estar mais agressivo. Tá. Então, aquela pessoa, nesse modelo que tu perguntou, Uhum. que é o modelo inicial, o cara é um pouco conservador, tudo. Ao invés de você trabalhar com ações, né, que é compra de, né, ser sócio de algumas empresas, aí Sim. recentemente a própria Nubank, né, Abriu o capital, né? capital Na saúde tem muita gente abrindo capital agora, né? Então, ao invés de você ir para esse caminho, eu sugiro investir no Tesouro Direto. É Tá. um produto muito assertivo, eu particularmente gosto dele. Uhum. Ele tem uma rentabilidade boa, é seguro e é aquele negócio, né? É só se o Brasil quebrar 100% para E de pra risco? gente. O risco, Moderado? ele é moderado, ele é muito mais moderado, Legal. comparando você ir lá e investir numa ação, né? Legal. Bom, então, e aí assim, vou chegar na palavra-chave aí, né, que é a questão da conexão, né? Boa. E aí eu queria que você falasse pra gente, né, o significado dessa palavra e os desdobramentos que a conexão tem na sua vida. Perfeito, né? Perfeito. Gustavo, existe uma palavra que chama network e ela é muito forte, né? Principalmente no mercado corporativo. Sim. As pessoas falam muito de network. Eu cresci escutando isso, né? Network. Mas eu troco essa palavra network por conexões, por isso que eu insisti nisso, tá? Por quê? Network, ele é uma palavra, no meu ponto de vista... Tem muita palavra batida hoje, não é? né, cara? O network, ele te leva muito a algo de troca. Isso é o meu ponto de vista, tá? Ele enxerga algo, eu quero fazer um network com uma empresa tal. Tá. Eu quero fazer um network com uma pessoa de referência tal. Mas ele te leva para algo de troca. Parece, tá? Tem uma esfera que parece que você tá... É uma moeda de troca. Eu quero fazer um network ali porque é algo que mais na frente eu vou precisar. A conexão não. A conexão é uma palavra diferente, parecida, mas diferente, porque ela te leva para o mesmo propósito, ou seja, quando você conecta com pessoas que estão com o mesmo propósito, mesma visão de negócio, né? Eu acho que essa palavra se encaixa melhor. A conexão, fazer conexões com pessoas que estão com a tua mesma visão, com o teu mesmo propósito. Legal. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, falando de conexão, né? Para você hoje, com a maturidade que você tem, para qualificar a conexão, o que você prefere? A qualidade da conexão ou as oportunidades que ela gera? Boa pergunta e já te respondo na lata, que é a primeira opção, a qualidade. A qualidade. Consequentemente, as oportunidades elas vão seguir, se realmente devem seguir. Sim. Mas a qualidade é mais importante. Porque assim, ó, eu queria entrar nesse viés, assim, eu acho que pegando essa linha, a galera hoje é muito obcecada por posição, né? Posição. Então, assim, posição lembra poder, lembra mando, lembra tomada de decisão, lembra destaque, e aí ego, etc, por aí vai. Bom tu puxar isso, Né? que eu Não vou é te isso? responder uma coisa específica. E aí, assim, ó, o que acontece com o pessoal hoje é que, assim, o relacionamento, ele tá muito perene, mas tá muito distante. Você consegue ter uma longevidade no relacionamento, então, assim, o cara tá no meu WhatsApp, vai estar para sempre, sim, mas às vezes eu não tenho essa efetividade na qualidade do relacionamento. Sim. Né? Como é que você administra isso? Né? Qual é o ponto de contato com os teus relacionamentos? Né? O que você valoriza? Perfeito. Eu vou te responder em relação a essa hierarquização, né? Que muita gente busca, né? Um cargo de gerente, um cargo de diretor e tudo mais. A gente puxando o nosso tema aqui em relação ao consultor, ele é uma pessoa que, como comentei, ele transita em várias áreas, né? Não existe essa vaidade de cargo, e isso eu escutei até de um grande amigo, tá? Trabalha numa consultoria também, ele trabalha numa consultoria, ele chegou para mim, Nascimento, esse negócio de cargo, função, tudo isso aí é pura vaidade.
o teu trabalho, a tua entrega, ou seja, você pode ser um consultor, mas você transita muito bem dentro da empresa, é bem visto dentro da empresa, algo que às vezes uma pessoa com uma posição não é bem vista, né? Sim, sim. Então isso é muito mais Tem uma importante. questão de reputação, né? Uma questão Exato. reputacional. Exato, Tá. exato. E assim, me fala um pouquinho dessa questão do aprendizado, já que a gente está falando de qualidade, né, de relacionamento, do aprender com as pessoas mais simples. Perfeito. Como é isso, cara? Perfeito. Vou te dizer que no ano de 2013, 14, eu voltei para Brasília, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre a área de projetos, né? Comecei a estudar um pouco na área de projetos e fiz uma conexão. Fiz uma conexão com o Instituto Internacional de Projetos, que é o PMI. O PMI, na verdade, ele tem seus capítulos, né? Sim. Em cada cidade, que eles chamam chapters, né? Em cada capítulo, nas suas cidades. E eu me associei, né? Por curiosidade, entrei ali nesse instituto, e vou chegar lá. E conheci pessoas mais simples que estavam em busca de aprender sobre o mercado de gerenciamento de projeto e tudo, e tinha vários segmentos ali, né? Então, esse instituto, ele abriu uma oportunidade para um programa que se chama mentoria, né? Um programa de mentoria. Então, existiam aquelas pessoas que têm uma grande experiência na área de projeto, que são os mentores, e os mentorados, são aquelas pessoas, os calouros ali, os que querem aprender, eu nunca trabalhei na área de projeto e quer entrar. Então, existe um programa para isso. Eu fui ousado, tá, Gustavo? Eu fui ousado. Eu entrei nesse programa, não conhecia muito bem da área, porque eu estava estudando. Estava tendo uma especialização ainda na área de projeto. Fui ousado, me inscrevi no programa e me inscrevi como mentor. Sério? Me inscrevi como mentor, fui ousado. Legal, eu tinha muita gente. Isso vai casar com o que a gente fala sobre pessoas. Você sabe, cara, que você me lembrou uma coisa agora, que assim, ó, eu tenho medo dessa questão do mentor, cara, porque eu vejo cada pessoa se intitular como mentor. No seu caso, não, que você está tendo humildade de falar, que até você mais aprendeu como mentor do que você ensinou. É exatamente, entendeu? Isso, o recado final é esse. Mas assim, cara, eu vejo cada pessoa, e a internet fabrica cada coisa sensacional, né? Eu sou o mentor do coaching das abelhas rainhas, eu sou o mentor do... Você entendeu? Então, isso é uma coisa que ficou assim nessa linha de pergunta, que eu queria que você falasse um pouquinho assim. Nessa experiência de mentoria, a gente mais aprende do que ensina? Eu, particularmente, aprendi muito, né, nesse modelo. Porque, eu fui ousado, né, de tentar ser mentor, ao qual eu não estava preparado para ser mentor. Certo. Né? E as pessoas que estavam preparadas e também se inscreveram, pessoas altamente classificadas no tema. Tá. Né? Experientes, capacitadas. Muita gente experiente, né? Inclusive, Brasília, ele tem um cunho muito de projeto, né? Aquelas empresas ali, a ANAC, é muito projetizada, né? Tem muita questão de projeto para governo, né? Perfeito. Patrocínio, então, o segmento Brasília ali, eles patrocinam muito o gerenciamento de projeto. Sim. Né? É muito forte. Então, eu me inscrevi. E duas pessoas que, como eu estou te falando, não eram, né, tão visíveis na área. Tá. Um estava desempregado na época. Eu até pedi para ele tirar essa palavra desempregado da mente. E a outra pessoa trabalhava na Força Aérea, né? Então, essas duas totalmente diferentes, situações totalmente diferentes. Mas o que é que eu fiz? Conectei essas duas pessoas. Tá. Consequentemente, também entrei junto com eles, né? A gente fazia fóruns toda sexta-feira. Aí eu puxo o meu hobby ali do café. Sim. Toda sexta-feira a gente fazia um cafezinho, batia um papo. Eu te digo, Gustavo, particularmente 90% a gente falar de tudo. De vida, de filho, de propósito, de dificuldade financeira, de carreira, tudo. A gente tinha uns 10, 20% de projeto ali. Sim. Engajei tanto esse pessoal junto comigo ali, que no fim do programa, eu ganhei o programa. Legal, cara. Eu venci o programa de mentoria, né? Existiu Então, assim, eu fiquei surpreso. E qual foi a grande jogada aí? Engajar as pessoas, escutar as pessoas, trazer as pessoas para perto. Por esse motivacional, né? Esse lado motivacional e trazer as pessoas para perto, engajar, vale para tudo. Legal. Né? Não foi a experiência, eu não tinha. Mas aí, assim, você já saiu com uma outra perspectiva, né? Por isso que eu falo, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente aí, primeiro agradecer, né, essa oportunidade da gente poder estar falando para vocês e vocês entenderem, né, que o
o menos é sempre mais, né? Se colocar numa posição de humildade, numa posição de aprendizado, de crescimento, eu acho que isso é muito importante. Carlos, fala para mim assim, qual que é o teu propósito daqui para frente? Perfeito, perfeito. Eu tenho um sonho, né? De construir uma empresa de consultoria, como eu te falei, né? E isso é um projeto que a gente está escrevendo isso. Tá. E, claro, eu gosto também de um trabalho social aí, sabe, Gustavo? Eu sei que ainda não coloquei isso o pé na estrada, mas sei que muitas Esse trabalho social em relação... pode ser nessa linha de mentoria, de educação, de formação? Você acha que isso é de você capacitar pessoas que não têm acesso? É algo nesse sentido? Sim. Em relação a um lado mais acadêmico, né? Tá. E transmitir informações ali para pessoas que não têm condições financeiras, né? Legal. E assim, fala para mim, pode até falar o nome, não tem problema. Claro. Quem é um profissional hoje que você tem um exercício de gratidão, uma coisa que uma pessoa que você conviveu, que você hoje tem isso, né? Pô, talvez se não fosse esse cara eu não tinha chegado em determinado lugar, não estava aqui. Perfeito. Né? Quem é essa pessoa que te inspirou, que te ajudou? Quem é essa pessoa? Eu tenho um ex-diretor da MV, né? Que posso citar o nome? Pode, claro. É o Galvão. Então a gente fala de mentoria e tudo, mas particularmente ele é um grande mentor meu ali, né? Não só profissional, de vida, situações de vida, tomada de decisão. A pessoa que recebe conselho e consegue administrar isso aí, esse tem sucesso. Isso é sabedoria? Esse é sabedoria. Esse é o segredo. Eu acho que isso é sabedoria, e a sabedoria também está relacionada à tomada de decisão certa no momento certo. Eu acho que é isso aí. Então, essa foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Eu tive um momento de que eu saí de uma empresa, né? Retornei para essa empresa e fiquei por pouco tempo nela, né? E ali eu fui trabalhar com consultoria. Né? Trazendo o nosso tema que foi trabalhar com consultoria. Legal. E num café, a gente conversando no café, a primeira pergunta que ele fez foi: tá trabalhando com o quê? Aí eu disse: rapaz, eu tô desempregado. E aquilo, ele me deu um murro no estômago. Ele disse: a partir de hoje, nunca mais tu fala essa palavra desempregado, porque você presta consultoria, você se relaciona bem com as pessoas, você está tendo trabalho, né? Então, tira do teu vocabulário essa palavra desempregado. Legal. As conexões te faz isso, né? Te fazem, né? E fala uma coisa assim, nessa trajetória, eu lembro do Galvão, conheci e tal. Sim. Quando você fala da questão do conselho, né? A gente sempre brinca dessa questão do conselho, né? Se o conselho fosse bom eu vendia, né? Não dava, tal. Mas assim, até onde você conseguiu absorver tudo isso, né? Porque quando você tem uma pessoa falando para você, muitas vezes você não tem a sabedoria da escuta. Perfeito. No primeiro momento, Gustavo, eu te falo que eu não tinha, né? Não tinha, a gente sempre é muito refratário, né? Exato. A galera hoje é muito refratária, né? No primeiro momento, eu confesso para ti que eu não tinha. Eu olhava sempre de uma forma, poxa, o cara quer sempre corrigir. E essas correções, a maioria era correções, ou seja, 90% é correção. É uma tapinha dizendo, né? Opa, acertou. Agora tu acertou. Então, essas correções faz você corrigir os rumos. E essa caminhada. Aí você vai corrigindo os rumos, né? Em cada correção. Eu acho que é muito importante a pessoa que é corrigido e saber absorver isso. Que se não for no momento, reflita lá na frente. Legal. Cara, a gente já está quase encerrando. Já? Pô, se pudesse, a gente ficava falando o dia inteiro aqui, né, cara? Já tem... Gestão do tempo. Assim, o tempo é um ativo, o tempo está escasso, o tempo é medida de desculpa, né? Porque eu não tenho tempo, falta tempo, não consigo tempo. Perfeito. Como gerir o tempo hoje, Carlos? Se a gente analisar direitinho tudo que a gente está vivendo hoje, inclusive esse modelo de pandemia, o modelo home office, né? Trabalhar home office, tudo, gerenciar tempo no teu dia a dia ali, o café da manhã, a academia, o trabalho, o estudo, tudo. Eu costumo dizer que se você gerencia bem o tempo, que é o tempo, né? Sim. Se você tem tempo,
você consegue pensar melhor, você consegue planejar melhor, e eu vou ser ousado aqui, você consegue até ganhar mais. Porque você consegue pensar em outros projetos, você consegue pensar... Então, para isso, tem outra coisa que é importante, Gustavo. Se você trabalha o tempo e a região geográfica, ou se você trabalhar em qualquer lugar hoje, hoje o mundo mudou, como eu estou insistindo nessa palavra, né? O mundo mudou, a tecnologia mudou. Hoje o cara está trabalhando nos Estados Unidos lá e está no home office, está na internet, em tudo. Então, por quê? Porque ele está gerenciando bem o tempo dele. Tá. Então, ele gerencia bem o tempo dele e, consequentemente, ele consegue transitar em outros lugares. Você acha que o profissional hoje... aí é uma crítica que eu quero ouvir de você. Você se relaciona com vários níveis de profissional, né? E muita gente reclama de tudo, né, cara? Da falta de oportunidade, Claro. Que não tem um olhar dos superiores, etc, etc. Você acha que isso também, essa questão da gestão do tempo é uma falha, é uma coisa... Sim, eu acho que isso impacta muito, porque se você tem dificuldades no dia a dia ali, né? Quer um cargo melhor, o chefe não te olha pô, gerencia teu tempo. Sem dúvida, gerencia teu tempo. Tem a questão da prioridade do tempo? Prioridade. É aquele peso, né, que eu te falei, né? Sim. O checklist do domingo, né? Sim. Faz as tuas conexões, pensa no futuro, né? Conecta com outras pessoas. Se aquele tempo ali não tá tão bom, peneira ele. É 70% no que não tá tão bom e 30% vai planejando para chegar nos 100 em outro lugar. Tem problema, Carlos, a coisa não dá certo? Acontece, né? E aí, cara? Planeja e acontece. E aí? Eu tive uma experiência e eu posso abrir isso tranquilamente. Eu saí de Brasília, porque na verdade quando eu te falei que fiquei 10 anos em Brasília, eu fiquei na verdade 10 anos no Centro-Oeste, né? Eu fui trabalhar num hospital em Cuiabá. E fiquei 2 anos como gerente financeiro nesse hospital. O hospital particularmente estava passando uma situação financeira difícil, né? E eu, no primeiro momento, como consultor, não conseguia enxergar como consultor. Mas eu fui como funcionário, né? É uma realidade totalmente diferente. Então, isso foi um grande desafio também. Deixar tudo em Brasília e ir para Cuiabá, né? Qual foi a troca aí, né? Qual foi a troca? A troca foi experiência, conexões com outras pessoas, cargo ao qual hoje eu não me apego mais, né? Então, tudo isso me fez aprender. Errei algumas coisas, corrigi outras, e como eu te falei, né? Se você erra, mais na frente, isso aí vai te dando estrada para você ir corrigindo. Vai dando musculatura, né? Vai. Mas foi importante. Legal. Foi importante a decisão de ir para lá. E hoje, a gente pode dizer, né? A gente está falando dessa questão toda de sabedoria, né? De partilha, tudo. Você faz o que você gosta? Hoje eu faço. Eu tive que mudar muito, né? Quando eu falo e você é mais feliz hoje fazendo o que você gosta? Hoje eu sou mais feliz. Te dá mais tranquilidade? Sim. Sem dúvida. Porque assim, ó, tem muita questão hoje ainda do obrigacional, né? Eu costumo dizer em sala de aula que assim, você até tem um limite para você, que é um limite da sua necessidade, né? De você suportar aquilo que você não gosta. Sim. Né? Mas assim, a vida vai te levar para esse caminho, né? Para você construir isso, né? A geração da infelicidade está muito na situação de você contrariar teu propósito. Eu entendo assim. É verdade. Né? Quanto mais você contraria teu propósito, mais longe da tua verdade você tá. Sim. Né? E qual que é o limite dessa virada, Carlos? Assim, até onde, cara, eu suporto o que eu não gosto e eu tenho que me fortalecer para chegar naquilo que eu desejo, né? Eu acho que assim é uma construção, né? É uma construção, inclusive da maturidade, né? Não é aventura, é construção. Não é aventura, sem dúvida. É uma construção. No primeiro momento você suporta muitas coisas, você olha, você tem seus sonhos, né? Todo mundo tem um sonho de comprar uma casa, de comprar o seu primeiro carro, de ter seus bens, suas coisas, que mais na frente você vai vendo que são construções, não é algo que, né, o teu propósito final, não é isso, né? Mas a construção, a consolidação disso lá na frente faz com que você consiga tomar a decisão mais assertiva. Tá. Se não tá tão bem, muda a chave. Tá. E qual é o tempo de mudanças? Assim, porque hoje tem uma característica que, assim, a gente tem uma
um turnover alto, né? Tem uma rotatividade alta. Em qualquer situação, né? O cara PJ, o cara que é CLT, o cara que está empreendendo. Hoje a gente tem uma taxa de abandono das coisas muito alta. Sim. Né? Então, assim, as pessoas desistem, né? Muito facilmente. Né? É um projeto que, puta, eu queria que o projeto desse certo em 2 dias. Possível, né? Né? Então, você é um cara que é gestor de projetos, né? Você é um cara que trabalha 100% do seu tempo com projeto, né? Na visão de estrutura de projetos, você tem os marcadores para isso. Os marcos, né? é verdade. Os marcos. E aí, assim, pensando em carreira, né? Que conselho, cara, a gente dá para essa galera? Eu costumo dizer, Gustavo, que a gente tem que ter uma certa resiliência ali, né? Resiliência para ir checando, é como você falou bem aí. Se a gente tem um projeto, existem marcos, né? Inclusive pessoal. Eu tenho um marco de primeiro conquistar o meu primeiro apartamento. Opa, chequei. O segundo é ter uma saúde financeira porque eu consiga administrar a minha vida sem ter um emprego de carteira assinada. Opa, chequei, outro marco. E aí você vai construindo os seus marcos e esse é o tempo. Eu acho que a construção aí tá nesse tempo, né? Então a gente pode dizer que a tomada de decisão é muito mais racional e menos emocional. Sem dúvida. A emocional, você termina atrasando o teu propósito. Entendi. Eu já tive muito. Entendi. Cara, eu te conheço. E eu vou fazer uma pergunta que agora eu vou ser ousado. Tá certo. Vamos lá. Quantos por cento você é racional? Quantos por cento? De 100%, quantos por cento do Carlos é racional? Boa pergunta, tá? Eu vou te dizer que hoje eu tô dentro dos 80%. 80%. Tem uns 20% que eu tenho que melhorar. Tá. É a regrinha de 80 a 20, né? Eu puxei um pouco de projeto. Legal, aqui. entendi. Tá. E isso te deixa tranquilo? Sim. A cobrança demais deixa as pessoas... Vou te dizer que se autocobrar demais, as pessoas vão ficando doentes. Entendi. Né? Então tem que ter um equilíbrio. Mas a resiliência vai levando você a esses cheques. Esses cheques que são os marcos. Sim. Eu tenho os meus marcos. Sim, todo mundo tem que ter. Você também que está assistindo a gente, estabeleça seu marco, estabeleça seus critérios. Sim. Cara, a gente está terminando já. Eu queria perguntar para você assim, qual é a ideia que a palavra poder traz para você? O que significa poder? Boa pergunta. Eu li um livro que chama O Maior Poder do Mundo, né? Do autor Tiago Brunet. Gustavo, existe alguns poderes que regem o mundo, isso é uma grande realidade. Né? E não muda. Não muda. Existem alguns poderes. E nesse cheque são 8 poderes. Eu vou citar alguns. Tá. Né? O título do livro é O Maior Poder do Mundo. Então, por exemplo, o tempo, a fé, o amor, né? A sabedoria, dinheiro, por incrível que pareça, é um poder. Se as pessoas não conseguem administrar bem o dinheiro, ele te engole. Então, nesse cheque de 8 aí, existe esses que eu citei alguns aí, né? Dinheiro, fé, sabedoria, amor, né? Mas o poder é nocivo? Conexões, que é o network, não muda essa palavrinha do livro. Certo. Mas o poder é nocivo? O poder é nocivo. Ele é bem nocivo. E eu falo que, pra gente fechar aqui, dentro do título do livro, o maior poder, na verdade, é a graça de Deus. Legal. Quando você é agraciado, muitas coisas acontecem, né? Vão acontecendo. Tá. Deixa eu só pra gente complementar nessa linha de poder, pra gente poder fechar. Quando o poder sobe a cabeça, né? Superego, ativa ego, etc. Superid e tal. Já deve ter acontecido, né? Tipo, em algum momento, pô, o projeto foi fodástico, tal, foi bacana, eu consegui, tal, pô, fui eu, sou o cara, etc, etc. Como voltar pra tranquilidade, cara? Pro cenário de observação, de escuta, de aprendizado e não se deixar levar pela altivez. Como é que a gente trabalha isso? Verdade. Tá escrito em Provérbios que quem tenha essa arrogância, né? Precede a queda. Precede a queda. Então, eu acho que... É bíblico, né? A palavra
Então, eu acho que tem essa linha, você sente isso, você sente que tá. E essa correção que você tem que fazer é a maturidade que vai te dar. Porque quem tem esse olhar, né, o olhar altivo, né, ele não se enxerga assim. E isso é a maturidade, as experiências, as conexões com pessoas. Você acha que essas pessoas aprendem na dor, cara? Alguns sim, alguns sim. Alguns sim. Se não for a dor própria, a dor ao redor, né? Mas ela ensina. Mas ela ensina, sem dúvida. Faz refletir. Sim, eu acredito que sim. Legal, legal. Carlos, para encerrar, cara, deixa uma mensagem pro pessoal que tá escutando a gente, que tá assistindo a gente, que tá muito afim de ingressar nessa área de consultoria, que quer ter um aprendizado nessa área. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Boa, boa. O mais importante, né, é você buscar boas conexões, né, pessoas que possam te levar a caminhos diferentes, Tá. né, sem ter aquele grande interesse ali. Então, o mais importante, e tá antenado, né, no mercado, né, estudar um nicho diferente ali, mas o mais importante, transitar bem com as pessoas. Buscar capacitação, ter relacionamento e crescer. Perfeito. Beleza. Pessoal, eu tenho certeza que hoje nós tivemos uma verdadeira aula, né, de vida, de empreender, né, de estruturar a carreira, de crescer, de ser verdadeiro. Então, Carlos, queria agradecer muito, muito, muito sua presença, né? Falar que, assim, foi muito legal. Espero que tenha sido uma experiência boa para você também. Ah, para mim foi muito bom. Para mim foi... É um sonho fazer isso aqui. Legal. Eu acho que, assim, já te espero para o próximo momento para a gente lançar aqui essa questão da empresa, trazer detalhe da empresa, sem problema nenhum. Perfeito. Né? Eu quero ter aí esse prazer de proporcionar para você esse momento, né? Ótimo. E, pessoal, mais uma vez a gente agradece, né? Tenho certeza de que vocês se identificaram com o nosso convidado, com toda a qualidade, né? Com toda a presteza, com toda a informação e conhecimento que ele trouxe. E até a próxima. Muito obrigado, falando a sua língua. Um forte abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigado.